Vamos analisar então quais são esses sinais. Vamos citar novamente quais são esses sinais que vai aparecer na criança e qual é como funciona a consulta com o especialista do sono. Tá. Eu acho que o primeiro ponto de olhar que os pais podem ter é como essa criança acorda pela manhã. Então, ela acorda sozinha ou ela precisa ser acordada? Então, uma criança que vai para a escola no período da manhã, que todos os dias, ou para terapia que seja, mas ela precisa ser acordada, talvez esteja faltando horas de sono para essa criança. Qual é o humor dela no momento que ela acorda? Acorda bem disposta, bem humorada, ou acorda com aquele jeito de eu não queria ter acordado, sabe? Mal-humorada, sabe aquele dia? E isso acontece com a gente também. Então, às vezes a gente acorda e a gente fala assim, nossa, parece que eu não descansei essa noite, parece que eu não dormi. Algo aconteceu na nossa qualidade de sono, a nossa arquitetura de sono foi abalada. Então, esse eu acho que o primeiro marcador ali que a gente pode acender um alerta. Se precisa ser acordado ou não e qual é o humor. E aí, no decorrer do dia, em quais momentos essa criança está sentindo sono que possivelmente não seriam mais horários habituais dela sentir sono? A irritabilidade, a falta de concentração, o mau humor, às vezes, no caso das crianças autistas, aumento de estereotipias. Então, tudo isso pode estar relacionado a um sono de má qualidade ou de quantidade. Lá no momento de sono noturno, está demorando demais para dormir, está tendo despertares noturnos. Então, os despertares noturnos, eles podem estar relacionados a essa qualidade de sono, porque vai fragmentar demais esse sono. Então, vai abalar, além da eficiência total de sono, que seria o total, da quantidade mesmo de horas que essa criança, que nós, passamos dormindo, mas também o tempo que essa criança vai passar por cada fase, por cada estágio de sono. Então, isso interfere na qualidade de sono. Então, a gente não pode isolar essas duas coisas. A quantidade, faz a quantidade de horas de sono que ele precisa. Eu vi que ele precisa ter 11 horas de sono noturno e ele faz 11 horas de sono noturno. Mas como são essas 11 horas? Como estão esse emocional, o comportamento da criança durante o dia? Porque isso vai nos mostrar que provavelmente a qualidade não está boa, se ele não está passando o dia bem. Então, a gente sempre relaciona quantidade e qualidade. Então, a hora de buscar um apoio, buscar ajuda, é sempre que acendeu um sinal de alerta ou teve uma pequena dificuldade, não espera virar uma dificuldade muito maior. Porque pequenos ajustes ou pequenas intervenções a serem feitas, a gente consegue um resultado mais rápido e, assim, encontramos pais menos exaustos ainda do que quando a gente vai jogando para frente. Eu vou deixando. Daqui a pouco está com essa dificuldade 3 meses, 6 meses, 2 anos, aí a disposição dessa família já é diferente para colocar as coisas em prática, né? Sem contar que toda família vem de uma privação de sono. Um lar, uma casa onde um bebê ou uma criança não dorme é um lar e uma casa onde adultos também não dormem, né? E aí, só para complementar, falando da consulta, a gente faz uma anamnese, então eu envio uma anamnese para a família, que é uma anamnese prévia, com várias perguntas. Então, quando nós marcamos a consulta, eu já tenho essa anamnese, eu já fiz um estudo dessa anamnese. Então, eu já sei ali pela anamnese mais ou menos o que eu vou encontrar e onde pode estar essa dificuldade. Mas durante a consulta, minha consulta tem em média 2 horas de duração, essa consulta inicial, onde eu vou conversar muito mais com a família, porque às vezes vem umas respostas muito curtas ali na anamnese, né? Então, ali eu vou entender um pouquinho mais. E uma coisa muito interessante é que, às vezes, a mãe responde a anamnese e o pai não está presente no momento. E na consulta, eu sempre peço, se possível, compareça pai e mãe. Porque, às vezes, o olhar da mãe é um e o olhar do pai é outro, assim como se tiver uma cuidadora. Então, o olhar de todos ali vai me trazer uma percepção maior do que está acontecendo. Então, daí, nessa consulta, eu já passo as orientações, eu explico sobre o sono, explico os fatores que podem estar gerando, por exemplo, despertares ou uma dificuldade para iniciar o sono, ou acordando muito cedo pela manhã. A gente ajusta tudo isso, eu passo as primeiras orientações. Não adianta eu passar uma lista de 30 orientações de uma vez, porque vai ser muito exaustivo para a família, então a gente começa devagarzinho e aí a gente vai evoluindo. Depois dessas orientações, nós passamos por um período de acompanhamento, onde a família tem acompanhamento diário para tirar dúvidas e também nós fazemos um diário de sono. Porque muitas perguntas que as famílias vão me trazer, eu só vou saber responder se eu olhar aquele diário de sono. Aí lá no diário de sono tem assim, horário que acordou.
Quando a família responde a anamnese, às vezes coloca lá por volta de 7h30 da manhã. E aí, quando eu mando o diário já para elas preencherem um tempo antes da consulta, e eu abro o diário de sono na consulta com elas, esse 7h30 pode ser 6h45, pode ser 8h10, e isso vai variar muito no decorrer do dia daquela criança. No decorrer de tempo que essa criança fica em vigília, no tempo total de sono que ela está fazendo. Então, tudo isso tem um olhar mais apurado, mais detalhado, quando a gente faz esse acompanhamento com o diário de sono. E aí, conforme eu vou vendo o diário de sono e conforme a família vem me trazendo o resultado daquelas primeiras orientações, a gente vai construindo uma evolução. Às vezes a gente vai um pouquinho mais, às vezes a gente dá uma trégua, às vezes até precisa dar um passinho para trás para daqui a pouco dar 2 à frente. Então, assim, a gente vai ajustando.